O presidente do Irã hoje pediu publicamente desculpas à monarquia do Golfo Pérsico pelos ataques de drones e mísseis iranianos contra suas cidades. Mas o argumento foi simplesmente arrasador. O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, declarou que os militantes da Guarda Revolucionária Islâmica, devido à falta de comando adequado, supostamente tomaram sozinhos a decisão de realizar os ataques. E em Teherã simplesmente não sabiam de nada sobre isso. E então, apenas uma hora depois desses pedidos públicos de desculpas, o Irã atacou novamente o aeroporto em Dubai. E logo depois disso, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, declarou a vitória dos Estados Unidos nessa guerra e acrescentou que o Irã não apenas pediu desculpas pelos ataques, mas também, citando, se rendeu aos seus vizinhos no Oriente Médio. Essa é a primeira vez em milhares de anos que o Irã perdeu para os países vizinhos do Oriente Médio, e depois disso, Trump declarou que o Irã já foi derrotado, embora mais tarde tenha acrescentado que nas próximas horas os Estados Unidos estão preparando um ataque ainda mais massivo contra o Irã e Trump até considera uma invasão terrestre ao Irã. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos peço que você se inscreva neste canal, deixe um like neste vídeo e escreva qualquer comentário abaixo, para que os algoritmos do YouTube recomendem este episódio para o maior número possível de pessoas. E por favor, inscreva-se também no meu canal do Telegram, Petty News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, o Irã hoje pediu desculpas oficialmente pelos ataques aos países árabes vizinhos, mas, na verdade, fez isso de uma maneira estranha. Teherã vai parar de atacar os países vizinhos se eles não atacarem o Irã. Essa declaração foi feita pelo presidente do Irã, Pezeshkian, que após a morte do Ayatollah Ali Khamenei se tornou um dos 3 membros do Conselho Provisório de Liderança do país. Pezeshkian pediu desculpas aos países do Golfo Pérsico, que Teherã já vem atacando com mísseis e drones há uma semana, e chamou esses países de irmãos. Em seguida, uma citação de Pezeshkian. Eu, pessoalmente, peço desculpas aos países vizinhos que foram atacados pelo Irã. Não pretendemos atacar os países vizinhos. Como já disse várias vezes, eles são nossos irmãos. O Conselho Provisório informou às Forças Armadas do país que, a partir de agora, não deve haver ataques a países vizinhos ou lançamentos de mísseis, a menos que sejamos atacados a partir do território desses países. Claro, isso soa bem, mas depois Pezeshkian falou alguma besteira e basicamente admitiu que a Guarda Revolucionária Islâmica está muito enfraquecida. E de fato, o comando deles parece ter sido decapitado. O presidente do Irã explicou que as unidades das Forças Armadas iranianas e da Guarda Revolucionária Islâmica teriam agido por iniciativa própria, ou seja, o comando do Irã havia sido eliminado, e por isso os oficiais locais lançavam mísseis e drones por conta própria. Agora, supostamente isso não vai mais se repetir. E sabe, eu devo dizer que para o Irã esse tipo de mentira já se tornou algo comum. Vale lembrar que, em janeiro de 2020, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã derrubou um avião de passageiros ucraniano. E naquela época, em Teherã, disseram exatamente a mesma coisa que supostamente foi um erro. E, segundo eles, os soldados da defesa antiaérea no local, sem nenhuma ordem superior, ativaram o sistema de defesa aérea por conta própria e derrubaram o avião ucraniano. O que soa estranho, mas agora, quase 6 anos depois, no Irã e em Teherã, repetem exatamente a mesma coisa. Que tipo, a liderança não sabia que os soldados, na verdade, estavam atacando países árabes vizinhos. E hoje, apenas uma hora depois que Pezeshkian pediu desculpas pelos ataques às monarquias do Golfo Pérsico, as operações do Aeroporto Internacional de Dubai foram suspensas emergencialmente devido a um ataque de drone iraniano. Inclusive surgiu um vídeo do ataque desse drone, ou seja, no momento em que Pezeshkian fazia essa declaração, publicamente os iranianos lançavam um drone contra Dubai. Além disso, apesar da ordem dada às tropas iranianas para não atacar os países árabes da região, sobre a qual Pezeshkian falou, Teherã lançou drones e mísseis contra o Catar e o Bahrein pela manhã. Além disso, a Arábia Saudita interceptou drones no deserto de Rub al-Khali que estavam se dirigindo para o grande campo petrolífero de Shaiba. A Guarda Revolucionária Islâmica afirmou ter atacado um centro de comunicação por satélite.
o radar de alerta antecipado e controle de tiro, assim como o Centro de Controle de Operações Aéreas na base aérea de Al-Dhafra, nos Emirados Árabes Unidos. Além disso, o presidente do Irã declarou que a exigência de rendição incondicional por parte de Washington é, abre aspas, um sonho que eles terão que levar para o túmulo. Lembro que na véspera, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que não haverá nenhum acordo com Teherã e que as autoridades do Irã devem se render. E assim que isso acontecer, na República Islâmica será encontrado um novo governante, declarou Trump. Mais tarde, Trump, em conversa com a publicação Axios, esclareceu que a rendição do Irã pode acontecer de forma informal, cito, quando eles não puderem mais lutar, porque não terão mais com quem nem com o que lutar. Após a declaração de Pezeshkian, Donald Trump também se pronunciou. Ele declarou rapidamente que o Irã perdeu a guerra e teve que pedir desculpas, mas afirmou que os Estados Unidos preparam um ataque ainda mais forte. Os Estados Unidos lançarão novos ataques contra regiões do Irã e grupos específicos que antes não haviam sido atacados pelos Estados Unidos e Israel, declarou o presidente Donald Trump. E a seguir, vou citar suas palavras. Hoje, o Irã sofrerá um ataque muito poderoso. Devido ao mau comportamento do Irã, agora está sendo seriamente considerada a opção de destruição total e aniquilação iminente das regiões e grupos de pessoas que até então não eram considerados alvos. A campanha de ataques americano-israelense continuará até que eles se rendam ou, o que é mais provável, colapsem completamente. O Irã, que agora está sendo destruído completamente, pediu desculpas e se rendeu aos seus vizinhos do Oriente Médio, prometendo não atirar mais contra eles. Essa promessa só foi feita por causa dos ataques implacáveis dos Estados Unidos e de Israel. Eles buscavam conquistar e subjugar o Oriente Médio. O Irã, depois dos ataques dos Estados Unidos e de Israel, deixou de ser o encrenqueiro do Oriente Médio e se tornou o perdedor do Oriente Médio. Também é interessante que Trump declarou que, para ele, na verdade, não é necessário transformar o Irã em uma democracia após o término da operação militar. O principal é que o novo líder do Irã seja leal a Washington e a Israel. E como exemplo, ele citou a Venezuela, onde Delcy Rodrigues, que substituiu Nicolás Maduro no cargo, concordou em trabalhar totalmente com os americanos. E amigos, essa declaração Trump fez hoje, 7 de março, e também no dia 4 de março neste canal do YouTube. No meu projeto Teorias da Conspiração, eu justamente estava refletindo sobre qual seria o principal objetivo de Donald Trump nessa guerra contra o Irã. E já naquela época eu dizia que Trump, na verdade, não é um defensor ferrenho da democracia, e que para ele o principal é a mudança de comportamento do regime, e não a derrubada de todo o regime. Se você perdeu o episódio sobre os objetivos de Donald Trump na guerra, recomendo que assista. E aqui é preciso destacar que os Estados Unidos da América já anunciaram um ataque poderoso ao Irã nas próximas horas. Os Estados Unidos e o Reino Unido estão enviando mais 2 porta-aviões para a região, e Donald Trump está considerando uma invasão terrestre ao Irã. Mas vamos falar sobre tudo isso em mais detalhes. Vou parar por aqui. Deixe sua opinião e conclusão nos comentários, inscreva-se, ative o sininho e deixe seu like. Se este vídeo foi interessante e útil para você, você pode apoiar financeiramente o trabalho deste canal do YouTube fazendo uma doação ou fazendo uma assinatura paga pelos links e informações na descrição deste vídeo ou pelo QR Code que aparece na sua tela. Ficarei grato por qualquer apoio. Por hoje é só. Cuidem-se. Um abraço a todos.